sol não existirá mais. Ela se apagará para sempre. É a própria luz do Cordeiro que vai iluminar o mundo. É a glória do céu. O Senhor, o qual as nações andarão à sua luz. Qual os governos do mundo não serão mais do mundo, mas serão de Deus. O qual reis governarão a terra. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Sim, assim como está escrito. O qual ele vai reger as nações com vara de ferro. Ele não vai permitir falhas, erros, confusões, como nos dias atuais que estamos vivendo. Muitos só falam de dinheiro, riqueza e poder. Riqueza, dinheiro e poder. E não era para falar riqueza, dinheiro e poder. Era para falar da cruz, da morte do Senhor e da vida eterna e salvação em reinos dos céus. A cruz não pode ter sido em vão para os perdidos. Não pode ter sido em vão. Nos dias de Noé, Cristo não tinha morrido ainda na cruz. Sim, ele foi pregoeiro da palavra. É que muitas das vezes os homens, por ver que foi só 8 almas salvas, eles não têm essa magnitude de saber que foi 8 almas que se salvaram. Tipo assim, condenou o mundo. Sim, mas ele pregou e eles não quiseram ouvir. Hoje, lendo de eu pregar e você falar que Jesus ama o teu próximo, ainda nós temos o Espírito Santo para convencer os homens ainda, e as mulheres, os corações, as vidas, as almas. Amém? Por isso que temos que estar diante da palavra, diante da verdade de Deus, diante da justiça. Tem um jovem, um amigo meu, ainda ele está na terra. As drogas tentam confundir o ser humano. Ele falou: Lê, eu estava trabalhando no dia, eu tive um sonho. Tinha 12 homens em volta da fogueira, 11 homens em volta da fogueira. Tinha um no meio, que era o Senhor. Mas antes disso, eu estava no alto, em cima de um monte de madeira. Lá embaixo, eles estavam. E tinha umas manilhas, umas tortas. Ele desceu lá, eu desci, eu arrumei as manilhas. Ele falou assim: arruma direito, põe a manilha reta. É Deus corrigindo. Põe a manilha reta, tá torta. Aí ele põe a manilha reta, assim tá certo. Aí ele se aproximou da fogueira e aquele fogo queimava. Aquele jovem contando para mim, falei: o que Deus tem para contigo, filho? Só que você tem que tomar atitude nesta terra para você viver isso de Deus, a grandeza de Deus. Como Pedro andou sobre as águas. Qual dos homens pode andar sobre as águas? Só Jesus andou sobre as águas. Sim, só ele. E o outro, ousado, Pedro: Senhor, deixa eu ir contigo. É muito lindo andar sobre as águas. Quero andar também. Então vem, Pedro. 3, 4, 5, 6, 7 passos. Pedro deu. Depois ele foi afundando. Senhor, eu vou morrer. Ele era pescador, sabia nadar, sabia tudo. Senhor, eu vou morrer. Porque ele viu que ele estava no sobrenatural. E muitas das vezes, irmão, nós queremos ficar só no natural, sabe? Mas está na hora de nós, seres humanos, sair do natural para viver o sobrenatural em Deus. O sobrenatural é melhor. O sobrenatural, você olhando com os olhos fechados, o sobrenatural acontece. Você orando sobre o inferno é curado. Você orando por alguém que está com portas fechadas, as portas se abrem. Vivemos o sobrenatural, filhos. Pedimos para Deus viver o sobrenatural. É o que Deus quer de nós. Amém? Que possamos, irmãos, se você passar por alguém na terra, porventura, onde estiver, você estiver, na nação que você estiver, no país, na cidade, no estado, se você estiver passando por alguém e dentro do seu coração
dar aquela pontada espiritual, você sentir algo, fala para ele o quanto o amo. Vai lá, irmão. Jesus te ama, viu, filha? Filho, Jesus te ama. Amém. Vai ter um êxito, aquilo ali, um impacto dentro da alma que o ser humano não pode compreender, irmãos. Irmãos, eu subi aquele monte para consagrar o monte de Deus, o monte da santidade ao Senhor. O mundo vai olhar e vai achar que é um monte qualquer. Para mim, é um monte consagrado ao céu. Consagrei como um monte de Deus. Subiu 2 jovens comigo naquela noite para consagrar aquele monte. Aquele jovem, um dos que subiu lá, é aquele um que passou pela cadeia, o qual viu o anjo em cima do muro. E naquela hora que ele falou para o outro, ó, foi um prazer ter vivido contigo assim, mas até aqui, agora acabou. Ele sentiu na hora que bateu na cabeça dele, a espada do anjo, irmãos, dissipando todo o mal de dentro dele. Aquele jovem subiu comigo orar naquele monte. Outro ficou preso nos vícios do crack por 35 anos. Aquele homem subiu o monte orar comigo, hoje casado, diante de Deus, diante da graça do Eterno. Outro jovem, a mesma coisa, homens de Deus, homens que viveram com Deus, que foram libertados pelo Deus vivo do céu. E por que Deus não pode fazer na vida dos irmãos, dos outros irmãos? Pode, porque Ele é poderoso. Trabalhei numa empresa com os jovens só falavam de drogas. Irmãos. E o Senhor mostrou num sonho para mim um dia, que naquela empresa, falei, Senhor, como que a geração está perdida, mas o que faz, Senhor, para ajudar estes jovens? O Senhor me deu um sonho, apagava a luz da empresa inteira, toda a empresa apagava a luz, e só sobrava uma escada para mim subir até o telhado, em cima. A luz ficava brilhando onde eu estava, e uma escada para subir. Eu olhava para a escada, e era a única escada que tinha para subir. Dentro daquela empresa, onde os jovens trabalhavam lá, usavam crack. Aqueles jovens, eu falava, Senhor, fala de mim para eles. Jesus ama você, meu querido. Eu vou ver você ainda firme na presença do Senhor. Tu verás. Eu falava, amém. Ah, meu irmão, um jovem que estava inchado, bebedeira, parecia que ia morrer, irmão. As pessoas, isso aí vai logo. Eu falei, não vai não, em nome de Jesus. Ele vai se converter ao Senhor. Ah, irmão, passou-se os anos. Um ano, fui dispensado. Eu pedi para ser mandado embora, saí. Quando eu voltei lá, irmãos, aqueles jovens convertidos ao Senhor, abandonou a prostituição. Eu sou grato a Deus. Até hoje eu encontro eles pelas ruas. Já faz 10 anos, irmãos. Os homens deixaram o caminho para trás. Aquele jovem casou. Os outros também casaram. Muitos deles, irmãos, do que eu falava de Jesus, eles falavam, oh, vem cá, explica de Jesus para nós, fala de Deus para nós. E eu falava, irmão, e eu sentia Deus agindo na vida daqueles jovens, daqueles seres humanos. A glória de Deus era tão grande. A Shekinah do céu, irmão, descia sobre nós. Nós falávamos do Senhor. Eu tive no sonho entendimento como Jacó. A escada que tocava os céus, a gente subia e descia. Aquela escada, eu entendi que a luz, o único lugar que estava a luz era onde eu estava. Eu era luz para eles. Eu tinha que falar de Jesus. Ah, irmãos, eu levava minha Bíblia e ficava lendo na hora vaga que tinha 10 minutos, 15 minutos de pausa. E chamava a atenção de todos eles, irmãos. Vi homens se converterem, sim. Vi homens e mulheres entender os propósitos de Deus. Através de uma vida de um jovem simples. Sim. Imagina só uma multidão de homens e mulheres que têm a fé como nós. Irmãos, para mudar uma geração, não precisa de 1000 homens. Basta um. Basta uma mulher e um homem. Basta um ser humano.